Aí galera do canal Invest, beleza? Depois de um tempo, tô aqui para falar para vocês da nova versão do Book Analyzer. É já um consagrado robô que eu já tenho, já há um bom tempo. E agora eu resolvi voltar com uma versão já atualizada para vocês, que já está já operando já há um bom tempo comigo. Mas eu só resolvi agora disponibilizar para vocês depois de diversos testes que eu já fiz, diversas operações, enfim, para deixar bem afinado para vocês. Para quem não me conhece, sou Alberto Lira, sou aqui do canal Lira Invest, tenho um canal no YouTube, né? Então, desde já, se você já não é inscrito, peço para vocês já se inscreverem, né, no canal. Enfim, dê aquele like se vocês gostarem do vídeo, se o conteúdo for interessante para vocês. E se for de vantagem também para vocês, coloquem no grupo de vocês aí de Telegram, WhatsApp e tudo mais. Bom, sem muita delonga, eu vou tentar ser rápido no vídeo para que muita gente acaba não vendo os vídeos de forma contínua, né? Então eu vou tentar fazer um resumão do que é essa versão nova, que agora é uma versão, o Book Analyzer agora, antigamente era uma versão única, né? E agora é uma versão em duas fases, né, no caso. Existe a versão Pro, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora, que eu vou apresentar. E também existe uma versão Lite, que é uma versão bem básica, com algumas estratégias e com alguns indicadores. É focado para... Essa versão Lite é mais focada para aquelas operações de reversão e tendência, mas olhando muito pouco o contexto, não de uma forma mais analítica que nem este robô faz. Não que o outro robô versão Lite não funcione, porque está dando bons resultados aí, mas ainda não é o foco ainda desse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só da versão Lite para vocês verem, tá? Bom, vamos lá. Essa versão Book Analyze, para quem já viu, tem a versão antiga, que seria a versão até 1.5, vai notar algumas mudanças visuais, né, em alguns contextos. Novos indicadores foram adicionados, novas estratégias foram adicionadas a esse robô. Então ele ficou bem mais consistente, bem mais completo, né? Então, passando rapidamente aqui, o que agora tem aqui? São 9 estratégias que o robô tem. Antigamente ele só tinha acho que 4, se eu não me engano, não me lembro agora, depois eu tenho que ver na versão 1.5 qualquer, mas eram poucas estratégias. Funciona muito bem, mas eu resolvi dar uma aprimorada, né? Nesse bom tempo que eu não soltei versões, eu andei vendo muito sobre estratégias que ficam pipocando aí na internet, que o pessoal gosta, então eu procurei trazer algumas dessas estratégias que são consistentes e ajudou bastante no mercado aí para vocês tirarem um bom dinheiro. Lembrando, pessoal, isso é um robô. O robô se trabalha com base no que você programa para ele. Então, eu não vendo aqui milagre, não vendo aqui robô infalível. Então, deixo bem claro isso. Não vendo estratégia, não vendo setup, entendeu? Aqui é um robô que tem uma programação feita, e nessa programação feita vocês têm como colocar do jeito que vocês querem operar. Claro, se essas estratégias já utilizam, ou se não utilizam, querem utilizar como consistência, enfim. Mas vamos lá, vamos mostrar rapidamente o que tem no robô. Essa primeira tela, então aqui eu tenho várias telas que eu coloquei aqui, que seriam as estratégias pontuais que tem no robô. Então aqui eu tenho a primeira estratégia: reversão nas bandas de Bollinger ou Príncipe de Nova York. Então, isso aqui é uma estratégia que é muito conhecida aí na internet. O Príncipe de Nova York é lá do Cohen. Então, o que seria essa estratégia? Essa estratégia consiste no quê? Aqui a gente tem a banda de Bollinger, né? A banda de Bollinger aqui no caso, né? Uma média no meio, e aqui o movimento do mercado.
aqui, a estratégia geralmente é adotada sempre no M5, tá? Então, fica fácil vocês entenderem. Se vocês pegarem o vídeo do Coen aí e assistirem depois, como é que ele opera, vocês vão ver aqui que o contexto, como é que vai se adaptar aqui no meu EA. Então, aqui, o que acontece aqui? A reversão é o que? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Consiste no que? Quando o preço rompe, vamos supor, rompe aqui a banda de Bollinger, então ele tende a entrar novamente no Bollinger aqui. Então o que acontece? O que o robô vai fazer? Rompeu para baixo, o que acontece? Esse candle aqui, em questão, tá para cima da banda e esse aqui tá para baixo. O que o robô vai fazer? Ele vai vender no rompimento, você pode definir aqui no rompimento, né? No rompimento desse candle ele vende. Qual que é o alvo? A média. Então aqui, se você analisar, o robô teria entrado aqui e teria feito gain até aqui, certo? Então essa é a estratégia da banda de Bollinger atrelada, né, no caso, com o Príncipe de Nova York. Então aqui teria essa operação, né? Vamos pegar aqui, teria essa operação. Deixa eu ver se eu pego aqui um marcador para ficar mais rápido, né? Para tentar ajudar no entendimento. Então aqui, deixa eu pegar uma setinha aqui. Então eu teria uma entrada aqui e um gain aqui, certo? Onde eu teria outra entrada? Possivelmente. Aqui talvez eu não teria, porque eu não analiso agulhada, tá? Então seria nesse sentido aqui. Então aqui teria um rompimento, teria aqui uma entrada aqui e um rompimento aqui. Notem que o preço não rompeu, voltou. Então aqui já o setup já não bate, porque ele analisa sempre o candle anterior. Então aqui, nesse caso aqui no contexto, serviria esse candle aqui. Porém, o fechamento, a abertura dele foi aqui, né? Então ele não foi a abertura aqui em cima. Então ele não entraria, mas se trabalhasse num suposto agulhada, aqui também teria um gain, então, porque ele entraria aqui, né, nesse rompimento, então daqui a aqui, ó, bateria gain. Então nesse trade aqui, nessa operação aqui, eu teria dois gains aqui fácil, tá vendo? Aqui eu não teria, então aqui seria o que? Estratégia para venda, né? Rompeu para cima, voltou, é venda. Rompeu para baixo, voltou, é compra. Tá? Então, esse é o contexto da banda de Bollinger, da reversão da banda de Bollinger. Tá? Aí agora vem o que? Os indicadores. Então, eu posso usar indicadores para fazer com que tenha consistência. Então, quais são os indicadores? Eu posso usar... Eu tenho hoje no meu robô, 5 indicadores. Tem outros indicadores, mas eles são focados em algumas estratégias que eu vou mostrar mais para frente. Mas os principais indicadores são RSI, estocástico, o ADX, o TRIX e o banda de Bollinger de Trent, que seria, o banda de Bollinger de Trent seria esse aqui, né? Então o que acontece? O que esse indicador me mostra? Ele me mostra o quê? Que quando esse IBB Trend, né, que seria. O que esse indicador mostra? Quando começar a banda a abrir e ficar vermelho, forte, força vendedora. Quando a banda abrir e ficar azul, forte, força compradora. Então aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então a banda está aberta, só que eu tenho forte conclusão de compradores aqui. Então, possivelmente eu não vou fazer venda, tá? Então, esse é o contexto desse indicador. Claro que nesse contexto aqui de banda de Bollinger, né, no caso, porque ele está ativo, tá vendo? Ele está azulzinho aqui porque está azul aqui, tá? Esse setup aqui também tá tendo o RSI como indicador e o estocástico também como indicador. Isso é para quê? Para vocês não comprarem num ponto que esteja
sobrecomprado ou vender num ponto que esteja sobrevendido, no caso desses dois indicadores. O ADX é focado para a tendência junto com o TRIX. Tá? Então, resumidamente, eu falando aqui dos indicadores, para que nos outros pontos eu mostre para vocês o que acontece. Tá? Então, esse daqui é uma estratégia, tá? Que é o Bandas de Bollinger, o Príncipe de Nova York. Então, quem não conhece essa estratégia, procura o vídeo do Cohen para vocês verem como é que ele trabalha. E aí vocês, se vocês adquirirem esse robô, se for operar esse daqui, utilizem. Eu geralmente mando um setup já testado e validado, mas vocês podem alterar no formato que vocês queiram. Tá? Então, é um indicador muito bom, tem muito ponto de entrada. Não recomendo usar em time frame muito curto, então cuidado às vezes utilizarem. Outra coisa que já me perguntaram sobre a nova versão. Alberto, vai ser possível fazer backtest? Sim, pessoal, agora é possível fazer backtest com as estratégias que existem no robô Book Analyzer Pro. Isso não era possível na versão anterior, nas versões antigas. Mas agora é possível. Porém, vou colocar aqui o porém para depois não me questionarem sobre isso. O que acontece? Qual é o foco do robô Book Analyze? É book e saldo agressor. Então, a partir do momento que vocês fizerem um backtest, não é possível analisar esses dois itens. Então, ele vai fazer a entrada a ponto que o indicador, que aquele ponto, o preço chegou naquele ponto e os indicadores estão dando a entrada. Então, quando vocês fazerem o backtest, é bom para vocês fazerem, para vocês terem uma noção da estratégia. Porém, se vocês usarem book ou saldo agressor na estratégia, vai divergir os valores se vocês fizeram backtest no outro dia, daquele dia que vocês fizeram os seus trades. Tá? Então, mas é possível fazer essa estratégia. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma das estratégias que eu estou falando, que é a primeira estratégia de bandas de Bollinger. Se, mais uma vez, gostando desse vídeo, já deixa o likezinho aí, gente, para ajudar o canal. Vamos tentar, eu quero fazer agora esse canal crescer, né, mostrar para vocês que trazer novas novidades. Então, é muito importante que vocês curtam o vídeo e compartilhem e se inscrevam. Tá? Vamos para o próxima estratégia, que é a estratégia reversão pelas bandas de Kelvin. Essa estratégia, esse barulhinho aqui, gente, muitos me perguntam por que dá esse barulhinho. Porque o robô está setado para mostrar notícias, né, relevantes no mercado. Então, isso no robô, ele tem essa possibilidade. Então, essas marquinhas aqui, ó, essas marcas que estão tendo aqui, ó, vermelho, essa aqui que agora está entrando e essa daqui, são notícias relevantes de nível 3, que eu deixo configurado no setup, para que faça com que o robô me avise e não entre nesse ponto. Então aqui, nesse ponto aqui, o que acontece? Já teve essas duas notícias, tá? E agora ele está entrando numa janela que ele fala que vai entrar uma notícia. Essa notícia depois vocês podem ver aqui na aba Experts do seu MetaTrader. Mas ele tem uma notícia nesse horário, e esses dois pontos aqui são os pontos de time que você quer. Então aqui no meu robô ele está configurado para ele 5 minutos antes ele não entrar e 5 depois ele não entrar. Então ele tem uma janela, dentro dessa janela aqui, ó, inteira ele não vai entrar. Então aqui ele não vai entrar, só vai começar a fazer a operação depois que passar essa turbulência. Você pode definir isso, o tempo, né? Eu quero só com 1 minuto antes da notícia ele me avise e aí bloqueia as operações e tudo mais. Ele não sai da operação, tá? Se você estiver, tá? Então tome muito cuidado nas operações que às vezes
pode acontecer. Isso é muito bom, esse tipo de situação é bom para que, é, como é que eu posso falar? No payroll, por exemplo, que acontece, que às vezes fica ali a pessoa, não quero operar nesse momento. Pronto, aqui eu já sei que o robô vai me avisar do payroll. E aí você coloca, 15 minutos antes, 15 minutos depois, ele não entra. E aí você pode deixar o robô, que o robô não vai entrar naquele ponto. Agora, se tiver numa operação, é bom você ficar ali no visual, caso você esteja perdendo ou ganhando, para vocês decidirem se vocês querem continuar ou não da operação. Tá? Então, essa é um dos pontos que o meu robô tem, que muitos robôs hoje eu não vejo que tem isso. Então, ele tem alerta de notícias integrado também no setup. Tá? Então, vamos lá na estratégia de bandas, na reversão de bandas de Kelvin. Aqui no caso eu estou utilizando o período de média móvel de 20. Tá? A estratégia é meio que parecida com a estratégia de reversão pelas bandas de Bollinger, mas a banda de Kelvin, né, é uma estratégia muito utilizada aí no mercado. Então eu vi que tem muito pontos interessantes que esse indicador traz e que ajuda muito nas estratégias. Então ele é muito legal. Então ele tem muita consistência nas entradas. Eu acho que é legal vocês observarem também como uma estratégia de entrada também nos seus trades. Tá? Então aqui é o mesmo contexto. Tá? Subiu aqui o trade, subiu onde está aqui para cima, fechou para baixo. A entrada é aqui e o ponto de saída, se vocês definirem a média móvel, ele vai sair aqui. Então aqui seria um gain, né? Então teria tudo isso aqui de gain, esse pedacinho. Aqui daqui não teria mais nada. Aqui, olhando o dia de ontem, aqui teria um ponto de entrada, sairia aqui, tá? Aqui, tá vendo? Não teria, não teria, não teria, não teria. Aqui talvez, aqui teria uma entrada, talvez não. Aqui também não teria entrada. Aqui teria entrada porque aqui ele abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom maior aqui, peraí. Teria uma entrada aqui. Teria uma entradinha aqui. Deixa eu ver, vamos analisar aqui certinho. Teria uma entrada aqui, ele rompeu, teria uma entrada, poderia passar um calor, dependendo do seu stop, poderia passar um calorzinho, mas ele fecharia aqui, ó. Então teria todo esse gain aqui. Tá? A mesma coisa aqui. Aqui talvez passaria um calor. Se você não tivesse um break-even, então aqui teria uma entrada, rompeu, chegou quase a beliscar a média, não entrou, ou seja, não fechou. Talvez fecharia por aqui. Talvez fecharia com perda aqui nessa situação. Ou aqui, tá vendo? Fecharia com perda. Mas vocês podem pegar vários outros períodos do dia, de outros horários. Tá vendo? Aqui, ó. Teria praticamente um gain aqui. Vamos pegar outros horários aqui. Aqui nesse dia aqui provavelmente não teria nada. Teria aqui talvez. Teria entrada aqui, rompida. Teria uma entrada aqui nesse rompimento e o gain aqui. Tá? Então, só para a gente não ficar preso muito em uma estratégia, esse é o contexto da reversão de bandas de Kelvin. Tá? Então, claro, gente, eu estou fazendo um resumo aqui para apresentar o robô, a versão nova. Caso alguém queira um detalhamento de uma versão, deixe nos comentários. Alberto, eu queria que você me falasse sobre a banda de Kelvin, uma estratégia, achei legal a estratégia. Tem como fazer um vídeo só focando nessa estratégia? Conforme vão colocando nos vídeos, conforme a grande massa, eu vou colocar um vídeo dedicado. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado ao setup. Eu vou só fazer aqui depois só um resumão também, mas eu vou mostrar para vocês como é que é o setup do robô, porque aqui eu estou falando só o visual, né? Então, mas tudo isso aqui é um contexto programável. Então você programa tudo. Então cada contexto do robô foca de um jeito.
tá? Então vamos para o próximo. Distanciamento de média móvel. Esse aqui já é um clássico já dos meus robôs, que era já da outra versão também, né, das outras versões, que é o que? Consiste o que? Quando o preço... Aqui eu tenho o que? Eu tenho o que? Um cálculo matemático de distanciamento dessa média aqui. Então eu estou usando uma média móvel aqui, né, que aqui, se não me engano, acho que é 21 períodos. Aqui eu tenho o distanciamento dessa média, e aqui eu tenho uma resistência e um suporte. O que consiste essa estratégia? Rompeu para baixo aqui, com base nos indicadores, né, com base nos indicadores, por isso que é interessante você trabalhar algumas estratégias com os indicadores. Então rompeu aqui para baixo, e eu vou começar a analisar a compra. Só que não é jogar uma compra qualquer. Então eu tenho que ter vários contextos. Eu tenho que ver se o book é favorável. Eu posso ver se o book está favorável, se as agressões são favoráveis. Aqui no caso aqui, por exemplo, aqui, se eu estivesse rompendo aqui, eu teria aqui os vendedores estão agredindo. Eu tenho um saldo agressor positivo de compra, mas assim, quem está mandando aqui ainda são os vendedores, porque os vendedores estão agredindo. Então, ou seja, o times de trades das operações está favorável aos vendedores, então provavelmente ainda vai continuar caindo, tá? Aqui eu posso usar o que? Algum indicador que me dê mais consistência nas entradas. Aonde você pode utilizar um indicador? Aqui eu estou utilizando nessa estratégia o estocástico, que é o que? O estocástico é o que? Quando chegar lá embaixo num ponto que você determinou, sei lá, abaixo de 20, do nível 20, ele vai lá, começa a analisar e compra. Tá? Não é simplesmente, rompeu aqui, eu compro. Subiu aqui, eu vendo. Não. Você tem que ter contexto. Você não pode simplesmente ficar jogando operações. Isso é o que faz o pessoal, muitos dos pessoais, perderem dinheiro. Porque ele pega um indicador, o indicador simplesmente está me mostrando, passou aqui, eu compro, subiu ali, eu vendo. Tem indicador que dá para fazer isso. Tem um indicador aqui que eu vou mostrar uma estratégia aqui que funciona muito bem isso. Não precisa muito dos indicadores. Mas essas estratégias aqui eu recomendo você utilizar indicador. Tá? Mas claro, cada um usa da forma que achar mais conveniente. Tá? Aqui notem que eu estou utilizando estratégias, mas eu estou utilizando um time frame sempre ou geralmente M5 ou M2. Aqui no caso eu estou usando o M2. Tá? Vamos lá para a próxima estratégia, que é a estratégia caçador de tendência. Aqui também é uma outra estratégia também conhecida na internet, tá? Que consiste no que? Deixa eu dar um zoom aqui maior. Consiste no que? Aqui eu tenho o candle anterior, então ele vai sempre pegar, o caçador de tendência ele pega, o próprio nome diz, a tendência. Então a tendência aqui tá para baixo da média, é venda. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o candle anterior, tá? Você vai definir se você quer já diretamente no rompimento, né, que nem aqui, ou se você quer a partir de tantos pontos do rompimento. Aqui, se eu não me engano, eu estou configurado para 20 pontos acima ou abaixo do rompimento. Então, por isso que, se vocês observarem, o tracejado aqui está abaixo do rompimento e aqui a mesma coisa. Então, consiste no que? Se o preço vir para baixo, romper, com base também nos indicadores, se a agressão for vendedora, se o meu estoque... Aqui eu estou usando 3 indicadores, o RSI, o estocástico e o ADX. Se aqui o RSI não tiver sobrevendido, aqui o estocástico já está vermelhinho e está já me sinalizando que está com tendência de venda, ou seja, se ele tivesse azul estaria já sobrevendido. O ADX aqui ele está indefinido porque está amarelo, então as cores aqui também tem um contexto também que, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo também só focando nisso, tá? Então a ideia é, mais uma vez falando aqui, é trazer para vocês um resumo sobre o que o robô está trazendo para vocês, tá?
Então, voltando aqui, o que acontece no caçador de tendência é o que? Ele pegar o rompimento aqui, rompeu, tem tendência de compra, os indicadores estão sinalizando que ainda pode se comprar, ele vai vender. Então, que ele vende, e aí você define um ponto de entrada, de saída. Como aqui você não vai adivinhar nunca onde vai ser, você define, eu quero tantos pontos para baixo. Aí você põe você pode definir o seu stop na média, aí se o preço vai descendo, se você colocar um trailer, esse trailer subiu, vai descendo tantos pontos, ele vai arrastando o seu stop. Tudo isso é configurável no robô. Tá? Aqui não está tendo estratégia, ele não está entrando porque eu já tinha configurado o setup para que chegasse nos R$100, ele na média global de ganho, ele já fechasse a operação e não entrasse mais. Então pode ver que ele colocou aqui MetaGain global alcançado 114, porque a somatória de todos esses robôs já me deu R$114. Tá? Isso também é configurável também no robô. Beleza, pessoal? Gostando do vídeo? Vou falar para vocês. Já deixa o joinha aí, hein? Vamos lá para o próximo. Trendline, LTB, LTA e LTB dos últimos 3 candles. Esse aqui é bem legal, essa estratégia aqui, que é uma estratégia de um dos nossos membros aí do canal, que inclusive até deu uma sumida, não lembro, esqueci até o nome dele agora, mas ele deu uma sumida, mas ele que me deu essa ideia, e a ideia eu fui aprimorando, e hoje cheguei nesse contexto final, que é o trendline aqui dos últimos 3 candles. O que consiste aqui? Esse aqui é um indicador, esse aqui é uma estratégia que eu particularmente não uso indicadores, não uso os outros indicadores aqui como filtro, né? Lembrando, esses indicadores aqui, eu não uso como filtro. Aqui consiste no que? Ele pega o topo do penúltimo candle com o fundo do último candle, e aqui ele vai trazer, né, a conjunção que é aqui, ou seja, se o preço chegar a romper esse fundo, ele vai fazer uma compra. Aqui é a mesma coisa, ele pegou o fundo desse penúltimo candle com o topo do último candle, traçou uma linha, e aí essa linha me deu com base no candle atual, esse topo aqui, que é essa resistência aqui, um suporte. Aqui, ou seja, subiu aqui, ele vai fazer uma venda. Qual que é o meu alvo que eu geralmente busco? É a média móvel. Então, aqui se ele fizer só uma compra aqui, eu vou tentar buscar essa média. Claro, isso também é a mesma coisa, é configurar. Você pode fazer, eu quero fazer, eu quero só rompeu aqui, ele faz uma estratégia que é de busca de poucos pontos. Não vou querer buscar esse ponto, toda essa linha aqui. E aqui é uma estratégia que eu gosto de utilizar no time frame de 1 minuto, porque isso aqui varia muito, tá? Então isso aqui varia muito, essa estratégia aqui. Então, essa estratégia aqui eu deixei rodando, vamos ver se acontece. Não é sempre que dá entrada, mas quando dá, geralmente dá um bom valor, tá? Então, testem isso, né? Antes, tudo aqui eu falo para vocês testarem. Quem adquiriu o robô, recomendo testar antes de colocar na real. Façam que nem eu faço quando eu estou operando. Coloquem as estratégias que você quer testar numa conta demo, deixa rodando pelo menos por uma semana que você vai ajustando ali o que você queira. Tá bom? Então, tá vendo? Já mudou. Então, tá vendo como muda? Então o topo sempre vai ficar ajustado. Vai ficar sempre ajustado conforme os últimos 3 traders, os últimos 3 candles. Beleza, pessoal? Acho que esse aqui é bem fácil de entender nesse contexto aqui dessa estratégia. Gostando? Joinha, hein, gente? Vamos lá. Próxima estratégia. Fibonacci, retração. Aqui é um clássico que muita gente gosta de utilizar. Eu uso muito, gosto muito dessa estratégia. Dá um bom resultado, que é o que? A mesma coisa. Aqui eu tenho um contexto bem simples.
para cada período que eu utilizo, aqui eu estou usando, no caso aqui, 25 candles, né, no M2, então ele vai me trazer, com base nisso, um suporte, uma resistência, e aqui ele vai me montar o meu Fibonacci. Aqui, como eu estou numa tendência de alta, tá? Então isso aqui é uma tendência de alta, o que ele me traz? Ele vai vir aqui, estou numa tendência de alta, notem que o preço subiu e está retraindo, tá vendo? Então aqui no caso específico, essa estratégia, tá, no caso que eu está configurado aqui, é para entrar nesse, existem níveis, então nível 1, 2, 3 e 4. Tá? No caso aqui específico, esse setup está configurado para entrar a partir do nível 4, que é de 50%. Qual que é o meu alvo aqui nessa estratégia que eu estou buscando? A média móvel. Tá? E aí o setup, no meu setup aqui, eu estou usando o stop aqui, nessa média. Aí você vai falar, porra, rapaz, você vai usar um gain curto para um loss tão alto? Cara, eu não gosto de trabalhar com stop muito apertado. Mas você pode definir, você quer 1 para 1, você pode definir aí. Só que você vai ficar sendo estopado muitas vezes, porque o mercado, hoje em dia, ele movimenta-se muito rápido. É um risco maior? É, mas ele dá mais ganho do que perda, tá? Nessa estratégia aqui que eu uso. Então, esse é o contexto desse setup aqui de Fibonacci. A mesma coisa, se ele tivesse, aqui eu estou na tendência compradora, no caso, né? Na tendência de alta, se ele tivesse na tendência de baixa, essa numeração estava invertida. Então ele teria que vir e buscar para baixo. Tá? Então aqui é bem claro o que acontece. Tá? Então aqui, um exemplo aqui bem típico que aconteceu. Então o preço subiu, tá? No caso aqui ele desceu. Se ele tivesse entrado na 50, teria entrado por aqui nessa região, tá? Teria buscado a média móvel fácil aqui. Tá? Peguei o ponto, voltei no alto. Se eu tivesse deixado esticar até o ponto da resistência, poderia ter deixado, mas você vai adivinhar que o mercado vai fazer isso? Não vai, né? Ninguém tem bola de cristal para identificar isso. Então, esse daqui é um dos contextos do Fibonacci, da estratégia do Fibonacci. Tá? Vamos para o próximo. Essas duas últimas aqui, talvez fique um pouco complicado pelo fato de que tem muita coisa no gráfico, mas é uma estratégia também que é muito conhecida no mercado aí. Essa aqui em específico é uma das mais famosas, que é a agulhada do Didi, né? Do Didi Index que tem aí. Então essa estratégia, para quem já conhece, sabe como é que funciona, que consiste em 3 médias. As médias têm que se cruzarem, né, em um determinado ponto. Tem que definir se é agulhada de venda ou de compra. Aqui no caso específico, eu estou numa agulhada de venda, estou na tendência de venda, agulhada de venda, só que eu tenho vários outros fatores. Quem conhece a estratégia de dia, o que ele consiste? Eu tenho que ter um ADX favorável. Aqui no caso aqui eu tenho um ADX favorável para venda. Tá vendo? Tá vendedor. Aqui eu estou utilizando também o estocástico. Estou usando o bandas de Bollinger. Aqui no caso o bando de Bollinger é interessante, porque eu vou vender, no caso aqui, somente se tiver a banda aqui vermelhinha, né? Que aqui no caso, um exemplo aqui que tá azul. Então, ou seja, eu posso filtrar mais esse ponto. O estocástico, para que serve o estocástico? Para mim não vender num ponto que já está lá sobrevendido. Que o preço vamos supor que eu venda aqui e o preço volte na minha cara. E o estocástico já está me aqui no caso aqui, ó, nessa situação aqui, o estocástico já está me indicando que eu já estou sobrevendido. Tanto aqui já está me sinalizando compra. Então eu não vou vender. Aqui o RSI ainda não está sinalizando nada, está me sinalizando indefinido. Então ele não seria um empecilho para a entrada. Aqui no caso em específico eu tenho dois indicadores que não está me sinalizando venda, que é o bandas de Bollinger, né, trend, e o ADX, o estocástico, que também está me sinalizando que já é um ponto para mim não vender. Tá? Então é um indicador também que é muito interessante, é bem legal de se operar. Não dá muita entrada, mas quando dá bons gains. Então testem também, é uma ótima estratégia.
E por último é o Scalp Sniper, nas últimas 3 médias. Então isso aqui é bem, mais ou menos parecido com a estratégia do DJ Index. Porém aqui eu uso um formato um pouquinho diferente, que consiste no que? Essas 3 médias aqui, deixa eu pegar aqui, essas 3 médias aqui, no caso de compra, tá? Tem que estar uma acima da outra, tá? No caso aqui em específico aqui, ó, tem uma tendência de compra. O que consiste? Quando o candle anterior estiver abaixo até a segunda média, eu faço a compra no rompimento. Então aqui eu tenho aqui o topo, ou seja, essa situação aqui, ó, ele veio até aqui embaixo e fechou aqui em cima. Aí o que? No rompimento, teria um rompimento aqui e eu compro. Então aqui eu teria uma compra, teria passado um calor. Se eu tivesse deixado o stop, se eu deixar o stop na média, na terceira média, aqui teria sido estopado, tá? Teria sido estopado, porém na outra entrada eu teria aqui eu teria uma outra entrada aqui, ó. Só rompeu para cima, né? Porque veio até aqui, rompeu para cima, entraria aqui, passaria um calor e subiria tudo esse calor, toda essa situação aqui, esse trade. Claro que você tem que colocar, uma coisa que a gente tem que observar, eu sempre falo ao pessoal, quando você observa a tendência, é muito complicado você colocar um topo que você queira, a não ser que você faça de forma manual, coloque um Fibonacci ali na mão e tente calcular mais ou menos, dá para você imaginar onde que vai até a operação. Nessa estratégia aqui, a princípio, eu procuro buscar sempre um para um, ou seja, meu stop está aqui embaixo, por exemplo, vamos supor que eu entrei aqui, meu stop está aqui, então meu gain estaria aqui em cima, provavelmente, porque é um para um, então eu tenho isso por isso. Então, provavelmente aqui eu teria um gain de 1 para 1. Né? Ou colocaria um trailer, ou seja, pode colocar um trailer que subiu tantos pontos, já começo a colocar o stop para cima para mim não perder. Tá? Então, essa estratégia aqui consiste nessa situação. Aqui, ou seja, tá vendo? Todas as médias estão para cima, então aqui eu não vou vender. Tá? Apesar de ter uma forte venda aqui, né, eu não vou vender. Só vou buscar tendências de compra porque as minhas médias estão para cima, apontando para cima. Essa estratégia também eu posso definir um distanciamento. Então, às vezes eu quero que o distanciamento entre as 3 médias seja de 50 pontos no mínimo. Então, se aqui, vamos supor, aqui eu tenho muito mais do que 50 pontos, porém aqui eu tenho um espacinho curto. Então, eu não vou comprar. Tá? Então, isso tudo pode ser configurado. Tá? Então, mais uma vez, o robô é muito dinâmico, tem muita estratégia que você pode operar. Essas estratégias são muito consistentes, claro, se você colocar o setup corretamente, definir os seus trailers, tudo certinho, para que vocês não sofram calor no mercado. Tá? Beleza, pessoal? Esse aqui é um dos primeiros vídeos sobre o Book Analyzer versão Pro. A partir agora de dezembro, esse robô vai ser disponibilizado para quem tiver interesse em adquiri-lo. Tá? Testes. Quem quiser testar o robô, me chame no privado, lá no canal, no meu grupo do Telegram, que também vai ter o link nesse vídeo. E quem já conhece já sabe o caminho, então é só me chamar lá, tá? Procura por Alberto. E aí eu vou combinar, tem um custo, tá? Quem quiser testar o robô, tem um custo de um período. Então, procure no chat, me chame, porque eu não distribuo o robô simplesmente, tem como testar o robô aí por um mês? Não, de graça? Não. Primeiro, porque isso aqui é uma estratégia que serve para você ficar observando o mercado e o que acontecia antigamente? O pessoal pegava o robô, testava,
por um mês, só que ele ganhava dinheiro com meus sinais do meu robô. Eu operava numa tela à parte e testava e ganhava dinheiro com o meu robô. Então, acabou, não faço mais isso. Então, quer testar? Vai ter um custo para isso. E, claro, se a pessoa quiser testar, gostou, aquele custo que ela investiu vai ser abatido no valor final do robô. O valor do robô também está lá no grupo do Telegram, tem um tópico fixo lá. Então, tem um valor fixo, o valor do robô. Então, beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Eu sei que é um vídeo de 40 minutos agora que a gente tá tendo, por isso que é complicado fazer um vídeo de um robô tão completo, muito detalhado. Então outros vídeos eu vou acabar fazendo, somente agora do setup. Eu vou fazer um vídeo depois para isso, mas esse aqui é a grosso modo como é que é o robô. Então o robô vai ser agora oficialmente disponibilizado, versão Pro. Já existe a versão Lite. Quem quiser conhecer um pouco mais da versão Lite, me chama por enquanto lá no grupo do Telegram também. Mais uma vez, muito obrigado para quem assistiu até agora. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Para você se inscrevendo e colocando o sininho, marcando o sininho, você vai conseguir, quando eu colocar um novo vídeo sobre ECA, sobre outro ECA, sobre qualquer outro indicador, você já vai ser acionado e você já vai poder ver em primeira mão mais rapidamente. Muito obrigado, pessoal, para quem assistiu o vídeo até agora. Fique com Deus e bons trades para todos vocês. Um abraço, tchau, tchau.